Botando para gravar. Tá gravando? Tá gravando já, tá gravando. Vamos lá. Pelo computador, dá para ver também. Dá? Então, Dá. vamos dar continuidade aí, que é a parte de exercício. Esse assunto aqui que a gente viu foi prisões cautelares. Então, a gente vimos 3 tipos de prisões cautelares: prisão em flagrante, preventiva e temporária. Vamos aos exercícios. Nas aulas anteriores tem... Uma hora a gente vai subir na internet. Eu vou botar lá para o pessoal assistir. Deixa eu botar aqui para olhar de frente, para a gente ler junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na Master Brain, quantas estão dentro da plataforma já? 2 ou 3? Acho que ser 2 ou 3 só. 2 ou 3, tá. Amanhã, se Deus quiser, cara, tem muito trabalho aqui. E acabei que eu assumi lá a coordenação mesmo, então me andaram para frente lá meu pedido de autorização, mas gerou muito trabalho. Até ainda agora eu estava trabalhando, mas Deus vai ajudar. Vamos lá, primeira questão, CESP 2019, policial rodoviário federal. Em decorrência de homicídio doloso, vamos marcar, se lembra que em alguns casos tem que ser doloso, praticado com uso de arma de fogo. Policiais rodoviários federais foram comunicados de que um autor do delito se evadira por rodoviária federal em um veículo cuja placa e características foram informados. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado a 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dado voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse, que supostamente tinha sido utilizada na arma do crime. Considerando a situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Lembra que a gente viu 3 tipos de flagrante? Flagrante próprio. Flagrante real. Que é o real. É o próprio. Vamos voltar lá. O impróprio, né? Que é o flagrante. Cadê? Passamos? Já não. Rememorar aqui. Meu Deus, que barulho é esse? Calma aí, irmão. Filhão. Enquanto eu volto aqui. Cadê? Chegar lá. Chegando. Vamos lá. Flagrante próprio será cometendo fato criminoso, né? Ou acaba de cometer o fato, é também chamado flagrante real, verdadeiro, propriamente dito. O impróprio, que imediatamente, também chamado de imperfeito, imediatamente inicia-se uma perseguição, entendeu? Inicia-se a perseguição. Certo? E é também chamado flagrante irreal ou quase flagrante, né? E aí nós temos o flagrante presumido, que é também chamado flagrante ficto ou assimilado. No flagrante presumido temos características parecidas com a do flagrante impróprio, com a diferença de que não há qualquer perseguição. Então nós temos o primeiro, flagrante próprio. Está vendo, a pessoa acabou de cometer o crime. Flagrante impróprio, né? Teve a perseguição, né? Mas você não viu a pessoa cometendo o crime, mas teve a perseguição. E o presumido, que você não estava perseguindo, mas pegou a pessoa com as armas do crime. E é chamado ficto ou assimilado. Vamos voltar lá. Está querendo pegadinha para a gente, né? Induzindo a gente a achar que é o ficto, eu acho. Vamos lá. Aqui, em decorrência de homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodoviária federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado a cerca de 200 quilômetros do local do delito, em que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dado voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse, que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando a situação hipotética, de acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese flagrante presumido ou ficto. Eu acho que é flagrante real, porque apesar dele ter se evadido da onde ele fez, ou vai ser real ou vai ser impróprio, porque assim,
ele se evadiu, mas ele foi abordado e ele, Ah, como as características é. encaixou tudo, né? Então Uhum. eu acho que é isso aí. Eu acho que Tá errado, né? a pegadinha que está aí é que eles não estavam perseguindo ele. Eles colocaram só um bloqueio. Um bloqueio, não houve perseguição, então Perseguição. não é um Então, impróprio também. então seria realmente o flagrante presumido, porque na verdade eles ficaram esperando com que ele chegasse, né, até o local. Então vamos ver aqui. Aí tem correto, pois a gente não foi efetivamente perseguido, tá vendo? Não foram perseguidos por eles, mas foi encontrado logo depois com a arma que faz presumir ser ele o autor do delito, nos termos do artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal. Porque eu acho que faltou aí botar que eles foram perseguindo ele. Então, na verdade, eles foram para um local onde eventualmente essa pessoa podia passar. Tinha mais ou menos a característica do veículo, eles foram parando, entendeu? E aí você pegou as pessoas, aí como é a doutrina coloca, que você pegou a pessoa com a arma do crime, mas você não estava perseguindo ela, é o chamado flagrante presumido. Vamos ver esse aqui. CESP 2019, Polícia Rodoviária Federal. Em decorrência de homicídio, mesma coisa, doloso praticado com arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados, também eles foram comunicados, né, de que o autor do delito se evadira por rodoviária federal, um veículo cuja prática deles foram informados. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado a cerca de 200 km do local do delito, e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicídio. Dada a voz de prisão do condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse, que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerando a situação hipotética, julgo os itens seguintes. Quanto ao sujeito ativo da prisão, flagrante narrado é classificado como obrigatório. Obrigatório, depois a gente volta lá em cima. Hipótese em que a ação de prender as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente da licitude denominada exercício regular do direito. O que ocorre aí? Realmente é um caso de flagrante obrigatório, né? Que são policiais, né? Policiais rodoviários federais, então tem um flagrante obrigatório, mas o fato de você usar a força para prender a pessoa, você não está no exercício regular do direito. Você está no estrito cumprimento do dever legal. Por que exercício regular do direito? Exercício regular do direito é para a pessoa privada. Estrito cumprimento do dever legal para as pessoas que são agentes públicos, entendeu? Então, o que é o exercício regular do direito? Uma pessoa vem invadir a minha casa, né? Vem invadir aqui, vai querer botar sei lá, uma barraca. A gente chama esbulho possessório isso. Eu posso, no exercício regular do meu direito da minha casa, expulsar essa pessoa com violência. Isso não é legítima defesa, entendeu? A pessoa não está me batendo. Ela simplesmente vai, né, se colocar lá. A gente chama de esbulho processório no direito civil. Isso é exercício regular do direito. Por quê? Porque é um particular, é um direito meu. Agora, se eu sou um policial e estou vendo um assalto, eu vou fazer estrito do cumprimento do dever legal. Sou policial. Entendeu a diferença do estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito? Estrito cumprimento do dever legal tem mais a ver com um agente público, que tem que cumprir uma norma legal, né? E o exercício regular do direito tem a ver com uma pessoa privada que vai exercer seu direito. Então, na verdade, o erro para mim está aqui, entendeu? E tem errado, pois apesar de haver flagrante obrigatório, não há que se falar em exercício regular de direito, mas em estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente licitude, previsto no artigo 23, inciso 2, inciso 3. Vamos lá, quais são as excludentes? Estado de necessidade, legítima Legítima defesa, defesa. estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Certo? Tá aí logo Quando, duas, né? quando um agente mata o outro lá em troca de tiro, não é esse caso aqui. Esse é o caso de legítima defesa. Não é estrito cumprimento do dever legal, entendeu? Estrito cumprimento do dever legal é como se você dissesse que ele tinha o dever legal de matar ele. Na verdade, não é isso. O dever legal dele é prender aquela pessoa, mas como ele veio, né, contra a sua vida, você reagiu, hein? Você está em legítima Entendi. defesa. Até que o código não, é o pacote anticrime, né, que modificou o código, agora botou lá, entendeu?
que antigamente ficava, será que é estrito no cumprimento do dever legal ou é legítima defesa? Mas era claro que era legítima defesa, né? E botaram a legítima defesa de terceiro, quando você também ajuda outra pessoa, né? A vítima. CESP 2019, Policial Rodoviário Federal. Em decorrência, não vou ler de novo, entendeu? Tá. Voz de prisão. Vamos lá. Considerando a situação hipotética, a mesma situação, né? Do policial da letra da primeira questão da segunda. Durante o procedimento de lavatura do auto da infração em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas? Não, né? Você lembra que a gente viu que tem uma lógica? Deixa eu tirar isso aqui. Você lembra que o primeiro a ser ouvido é justamente quem traz a pessoa? Você lembra lá na parte de prisão preventiva, tem uma ordem de quem você tem que ouvir. E o primeiro é o cara que traz. Aqui, ó. Primeiro, captura, condução, lavratura e recolhimento, certo? A sequência é essa. Você primeiro pega o cara, conduz, tem lá a lavratura, né? Faz o documento, auto da prisão flagrante e recolhimento ao cárcere. Só que aí tem a ordem que você vai fazer isso. Primeiro quem? Ouvir o condutor, quem trouxe o cara. Depois vai ouvir quem? As testemunhas. Depois vai ouvir quem? A vítima, se for possível, né? Porque tem o caso da vítima não está mais nesse plano terrestre. E por último, ouvir o preso, né? E lá ele inverteu a ordem. Ele está botando que você vai ser ouvido depois das testemunhas. Cadê? Aqui, ó. Logo após a oitiva da testemunha, não. Se você é o policial rodoviário que levou, então você é o primeiro a ser ouvido, né? Então, isso é errado, pois o condutor será ouvido antes das testemunhas e antes do preso, conforme o artigo 304 do Código de Processo Penal. O condutor é o primeiro a ser ouvido e logo depois dispensado, que é a 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a esta cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e o interrogatório do acusado sob a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, assinar o auto. Vamos lá, quarta. 2018, MP Analista. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais superiores acerca das provas no processo penal. Prisão e liberdade provisória e habeas corpus. Vamos lá. Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente à autoridade policial depois de ter cometido o crime. Então, ele foi sozinho. Quando você é sozinho, o que é que acontece? A primeira situação... Você pode ser preso, né? Não, Você não. tem que ir com o advogado. Não. Calma, vamos lá, com calma. Quando você vai com o advogado ou sozinho, você espontaneamente, primeira coisa que não pode ocorrer. Porque Prisão não... em flagrante. Não, você não pode Não? ser preso em flagrante. Então, primeira coisa que não pode ocorrer. Que não pode ocorrer, Você prisão em não pode flagrante. ocorrer. Você não pode ter Por uma prisão quê? em flagrante. Porque a prisão em flagrante subtende que tem sempre um condutor. Como você não foi conduzido, você não pode ser preso em flagrante, entendeu? Você está se apresentando espontaneamente. Nessa situação, a apresentação espontânea não impede a criação da prisão preventiva, nos casos em que a lei autoriza, certo, né? Você não pode ser preso em flagrante, mas preventiva pode, certo? Nos casos que a lei autoriza. Se aí, às vezes, o cara vai lá se apresentar, o cara fala, foi preso em flagrante. Não, ele não foi em flagrante. Se ele foi espontaneamente, ele já livrou o flagrante. Ele foi espontaneamente, ninguém conduziu ele, mas ele pode ficar preso preventivamente, né? Pode ser decretada a prisão preventiva dele. Ou também a provisória, né? Uma das duas. Qualquer uma pode ser. Precisa ser só a preventiva. Item correto, pois a apresentação espontânea do infrator, embora impeça a realização, aqui, ó, impede, tá vendo? Embora impeça a realização da prisão em flagrante, né? Que ele não pode mais ser preso em flagrante, ninguém conduziu ele, não impede que seja decretada a justiça preventiva quando presente os requisitos e pressupostos legais, previsto no artigo 311 a 313. Quinta. CESP 2018, Policial Federal Escrivão. O João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear
e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto da prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste um compromisso legal anteriormente. Então, artigo 305. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavará o auto, depois de prestado o compromisso legal. A gente não viu isso lá em cima, não leu, mas é literal. Né? Isso daí é para não deixar o cara também esperando. Né? O cara só pode ficar 24 horas e tem que dar um jeito. Sexto, CESP 2018, Polícia Federal, agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, ou seja, sabia que era produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado o inquérito policial. Aqui, ó, sem autorização, ele foi conduzido. Então, pode ter ficado lá em flagrante. Tendo como referência essa situação hipotética, julguem os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não da efetiva prisão de flagrante José. Não existe, né? Porque o caso dele, do policial, é uma casa de prisão flagrante obrigatório. Né? E não tem... O policial, ele não pode... Não tem poder de decidir se vai, Prendeu, né? não. Tem que... Ele tá no estrito cumprimento do dever dele, né? Do dever legal, né? Então, ele tem que conduzir o cara e... Hã? Como é que a gente ia falar, cara? O outro, como é o nome do outro? Opcional. Flagrante que você pode ser optativo é o cidadão. Está vendo o assalto. Não sou obrigado a fazer nada. Eu posso ficar com medo. Putativo. Putativo, né? Não, putativo é quando você pensa que a pessoa vai roubar você ou fazer alguma maldade e você faz uma legítima defesa, chamada legítima defesa putativa. É optativo, né? Vamos voltar lá em cima, depois a gente volta, mas porque isso é para comparar, porque tem o flagrante que é obrigatório, eu sou obrigado a fazer o flagrante. Por quê? Porque sou uma autoridade policial, sou um PM, sou um policial civil, mas eu sou um cidadão comum. Se você pensa, cara, eu vou pegar esse cara aí, né? Você, sendo cidadão comum, né? Vou agarrar ele, você vai ter que levar ele na delegacia, você vai ter que conduzir ele. Aí, né? Investir um tempo aí da sua vida. Ah, deixa isso para lá. Não vou me meter nisso não, entendeu? Pode liberar o cara. Tinha agarrado o cara que tinha acabado de assaltar, pegou o objeto dele e devolveu para a vítima. Vai levar para a delegacia? Se você fosse policial, teria que levar. Mas você sendo cidadão comum, cara, vaza, já devolveu, entendeu? Aí você não está cometendo crime nenhum, né? E está errado, pois não há qualquer juízo de discricionariedade, já que os agentes devem prender José, que se encontra em situação de flagrante delito, na forma do artigo 301 do Código de Processo Penal, pois são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Sétima, considere que no curso de determinada investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo pela prisão temporária. Lembra da prisão temporária que a gente viu hoje? Prisão temporária é aquela que pode ser 5 mais 5 ou 30 mais 30. 30 mais 30. Então, deixa eu ver se tem um resumo aqui. Acho que tem um resumo aqui no final. Aqui, ó. A regra é o quê? 5 mais 5, mas no caso de crime hediondo, tortura, tráfico, 30 mais 30. Tem um prazo, a regra 5 mais 5, hediondo 30 mais 30, o cabimento. Deve ser um dos crimes do inciso 3, né? Ou crime hediondo, e deve estar presente em seguintes situações. O cara deve ser imprescindível para a investigação do inquérito policial, ou o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários ao esclarecimento de identidade. Voltando lá na questão agora, para a gente matar. Resuminho bom aquele ali. Sétima lá, vamos lá. Considere que no curso Policial Civil de Maranhão, delegado. Polícia Civil do Maranhão. Considere que no curso de determinada investigação, a autoridade policial tenha representado ao competente juízo pela prisão temporária. Nessa situação, a prisão requerida apenas poderá ser decretada
para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade policial, após o ato, representar pela sua soltura. Nada a ver, né? É automática a soltura, não precisa representar para soltar. Acabou o prazo de 5 dias, o cara vaza. Acabou o prazo de 30 dias, o cara vaza. Ah, mas não é mais 5? Não, aí tem que representar para prorrogar. Entendeu? Tem que prorrogar nesse caso. Agora, para soltar, deu prazo, solta. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia decretar de ofício? O juiz pode decretar de ofício prisão? Não. Não. Tem que ter a petição pelo Ministério Público, né? Ou o delegado. O delegado, né? Tem um dos dois tem que pedir. Vamos lá. Caso se trate de crime hediondo, o prazo máximo da prisão eventualmente decretado será de 90 dias? Errado. São 30 prorrogáveis por mais 30. Aí dá 60. A prisão não poderá ser decretada após a fase da inquisitória da persecução penal? Certo, né? Entendeu essa aqui? Ele botou não aqui para matar. A prisão não poderá ser decretada após a fase inquisitória da persecução penal. Por quê? Porque a prisão temporária só é no inquérito. Se acabou a fase do inquérito, você não pode mais. Ele está querendo dar certo, isso aí está certo. A prisão não poderá ser decretada após a fase inquisitória, ou seja, após o inquérito. Pode, após o inquérito, fazer a temporária? A temporária só é no caso de... A temporária é antes, né? A temporária, tem que lembrar disso. A diferença entre a temporária e a preventiva é que a temporária só é na época do inquérito. Tá tendo inquérito, você pode pedir a prisão temporária da pessoa. Advan, acabou o inquérito, não posso prender a pessoa? Pode, tem que ser a preventiva. Tu tem que saber fazer, você é delegado, tem que dizer, ou o escrivão, doutor, o que é que a gente pede? Tem que pedir a temporária, inquérito, ou a preventiva, tanto faz, né? Mas passou o inquérito, o cara já está respondendo o processo. Se você, sei lá, procurador, o que você vai pedir? Prisão preventiva. Então, aí está correto. Você não pode, não poderá ser decretado em caso. Para mim, seria essa. Decretada. Vamos lá. Decretada a prisão temporária, o inquérito policial deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias? Não. Não é a temporária, não, que é 5 mais 5? Sim. Mas o prazo do inquérito não tem nada a ver com o prazo da prisão. O prazo de um inquérito é se o réu estiver preso, o prazo do inquérito é X. Se o réu estiver solto, o prazo do inquérito é outro X. No caso do inquérito, é independente, né? Aqui, ó, decretação temporária, decretada a prisão temporária, o inquérito deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. E está querendo atrelar a prisão no caso do inquérito, a prisão temporária. Para mim, a letra E. Vamos lá ver o que é. Mas acho que aqui está errado, porque a prisão temporária, né? Porque ela é 10 dias, né? E o cara vai concluir em 10 dias, né? Tem o prazo do inquérito, que não é o mesmo da prisão temporária. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Prazo da temporada. Vamos lá, letra E. Prisão pode ser representada pela soltura, errado. Item errado, pois a prisão temporária é o prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5, ou 30 dias, prorrogável por mais 10, no caso de crime de declarado, na forma do artigo 2º. O que ele botou aqui? Se há devendo autoridade policial, aí não explicou nada com nada aqui. Vamos lá, letra B. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz poderia decretar de ofício errado. Item errado. O juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Ou seja, sem provocação na forma do artigo 2º da Lei 7.790. Essa aqui é a letra C. Prisão não poderá ser decretada após a fase... A letra C, no caso de crime de um prazo de prisão será decretado de 90 dias, não, é 30 mais 30. Errado, pois neste caso o prazo será de 60 dias, pois serão 30 mais 30, né? Pois serão 30 dias prorrogados por mais 30, na forma do parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 7.960/89. Item correto, pois a prisão temporária poderá ser decretada durante a fase de investigação, não sendo cabível durante o processo penal, na forma do artigo 1º da Lei 7.960. O que está errado aqui? Vamos lá.
Não é 10 dias. Vamos ver o que ele vai explicar aqui. Existe basicamente duas correntes a respeito da influência da prisão temporária sobre o prazo do inquérito. Primeiro, uma primeira corrente sustenta que o MP deverá ser concluído no prazo de 10 dias, por estar o indiciado preso, na forma do artigo 10 do Código de Processo Penal, ou no prazo de 60 dias, que é o prazo máximo da prisão temporária para crimes hediondos ou equiparados. Assim, para esta primeira corrente, o período de duração da prisão temporária é computado no prazo para a conclusão do inquérito. Para esta corrente, o prazo para a conclusão do inquérito levaria em conta o período de duração da prisão temporária. Uma segunda corrente sustenta que o prazo da prisão temporária é somado ao prazo para a conclusão do IP. Se o agente for preso, o prazo será de 30 dias. Se for preso preventivamente, o prazo será de 10 dias. Não, solto, foi mal. Se o IP for solto, foi de 10 dias, na forma do artigo 10 do Código de Processo. Isto, claro, se estivermos falando de crimes que se inserem na regra geral do artigo 10 do Código de Processo Penal, pois existem exceções, como crimes da lei de drogas. Assim, o prazo para a conclusão do inquérito começaria a fluir ao término da prisão temporária. Não entendi nada com nada. Vamos lá. Daí complicou. Vamos lá. É tão complicado que aí tá dando explicação da CESP aí embaixo. CESP considerou o item como errado, de forma que vem adotando a segunda corrente, no sentido de que o prazo para a conclusão do inquérito não levará em conta o período de duração da prisão temporária. É porque a forma que está escrita aqui está errado. Vamos lá. Decretada a prisão temporária, o inquérito deverá ser concluído no prazo máximo de 10 dias. O que está a confusão aqui é porque o que a CESP queria falar aí, isso daí é caso de anulação. O que ela queria falar aí é que e tentou explicar da seguinte forma, vamos tentar entender o que ele tentou explicar da forma dele, mas é o seguinte, o que a CESP quis alegar aí é o seguinte, que decretada a prisão temporária, o inquérito vai ser concluído, né? Decretada a prisão temporária, o inquérito vai ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Por que essa questão está errada? Porque eu posso decretar a prisão temporária, certo? Eu posso decretar a prisão temporária só por 5 dias e soltar esse cara. E não está especificando o dia aí. Se eu soltar esse cara, eu vou ter que concluir em 10 dias se o réu já está solto? Não. Já invalida a questão. Eu posso decretar a prisão temporária de 5 mais 5? Sim, seria o caso aí. Mas, e se fosse um caso de crime hediondo? A prisão temporária inicial já seria de 30 e não poderia acabar em 10. Entendeu? Então, tem um bocado de nuance nessa questão aí, que o que a CESP quis jogar, que deve ter muita gente que é na pegadinha, é que como tem um 5 mais 5, você teria que acabar em 10, porque o réu está preso. Entendeu? Entendi. Só que o prazo é impróprio, né, também. Ou seja, se você descumprir, o réu está preso aí. Alguém vai ter que acionar. Vai tentar pedir um relaxamento de prisão. Vai ter que pedir uma coisa para a conclusão do inquérito mais rápido. A única regra que a gente tem hoje é aquela dos 90 dias, né, da prisão preventiva. A cada 90 dias, o juiz vai ter que confirmar se quer ou não manter a pessoa lá. Mas se for 30 dias, deu a prisão temporária, o cara não concluiu o inquérito, qual é o caso? Ainda está preso, a prisão não tem nada a ver com o inquérito, não? Cara, o juiz pode determinar 30 dias de temporária. Você começou o inquérito. Em tese, pelo Código de Processo Penal, tem que acabar em 10 dias. Mas se você não acabar, o prazo é impróprio, ou seja, não vai ter punição nenhuma. Vamos lá, 8ª. CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, escrivão, de novo. A prisão preventiva, aqui essa já é preventiva, poderá ser decretada quando indícios de autoria e prova de materialidade forem suficientes para assegurar a aplicação da lei. Insuficiente. Uhum. Entendeu? Entendi. Já está errado aí, já. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra idoso, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, certo, né? A melhorzinha. Tá melhor. Em qualquer fase do inquérito policial, mediante autoridade. Em qualquer fase, meio estranho. E quando bota isso em qualquer, eu já fico com medo. Quando o agente for reincidente específico,
por sentença tramitada julgado em crime culposo. Opa, crime culposo. Doloso. Pegou. Nos crimes dolosos punidos com pena máxima inferior? Não, né? Superior a 4 Superior. anos. Por falta de opção... Vamos voltar lá em cima aqui. Vamos ver o resumex dele aqui. Resumex dele aqui. Tinha um quadro aqui que ele tinha feito. Aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, tem que ter prova de materialidade, indício suficiente de autoria, perigo gerado pela liberdade do imputado, os fundamentos, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e descumprimento de outras medidas cautelares, crime dolosos punidos com pena privativa máxima, não é inferior, máxima. Superior, aqui, aliás, esse aqui eu queria marcar. Superior a 4 anos. Superior a 4 anos. Reincidente de crime doloso. Cara, reincidente de crime doloso. Violência. Violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso. O idoso está lá. Enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecer. A vedação, se o agente tiver agido amparado pelos clientes de licitude, revisão necessidade de cada 90 dias. Vamos lá. Opa, passei? Não. Vamos lá. Então, ficaria essa aqui, violência doméstica. Vamos lá, se é a letra C. Letra B, sim. Não, correto, incorreto, pois esta é uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva na forma do artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal. Nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Letra E, o item errado, pois é necessário que haja prova de materialidade indícios suficientes de autoria na forma televisora. O que ele botou aqui? Insuficiente. Tá. Indício, não, ele botou indícios de autoria. Indícios, tem que ser prova de autoria. E prova da materialidade. Aqui tem que ser indício. Ele inverteu indícios de materialidade, né? Mas o professor não comentou isso aqui. Isso aqui também está errado. Suficiente. Letra E. E tem errado, pois a autoridade policial não pode decretar prisão preventiva, somente poder estar para decretar. O que é isso aqui? Quando o agente for reincidente, que me específico por ser declarado em crime culposo, dentro do período depurador, em qualquer fase do inquérito policial, mediante nem vi isso aqui, autoridade policial, passando rápido, só o juiz que pode. Letra D, qual é o erro? Item errado, pois não cabe prisão preventiva por crime culposo. Que é o culposo. Nos crimes dolosos, punidos pena máxima inferior, tem que ser superior. Tem errado, pois em regra só é cabível a prisão preventiva para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior. 4 anos. Aplica-se bastante aí essa parte que o irmão falou, né? Uma errada, uma palavra que torne a questão errada, ela toda está errada, né? Por exemplo, aí ali, ó, eu não vi a outra parte, mas vi que estava insuficiente. Mas eu sabia que tem que ter suficiente. Então, já anulou ela toda, né? O cara deu 2 chances, na realidade, né? Se tu não encontrasse ali, lá na frente estava errado. CESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, escrivão, de acordo com a legislação pertinente, caberá prisão temporária, 5 mais 5, 30 mais 30. Falou em temporária, é tempo. 5 mais 5, tempo, 30 mais 30. Para o agente nos crimes de aborto, estupro e lesão corporal gravíssima, isso aqui tem que decorar as coisas. Homicídio doloso, estupro, sequestro ou cárcere privado. Vamos ver como é que a gente mataria. Não quero ver a resposta, não. Furto, invasão de domicílio, estupro, epidemia com resultado morte e aborto. Eu pegaria os mais graves. Espera aí, calma aí, vamos lá. De acordo com a legislação pertinente, caberá prisão temporária para aborto, estupro e lesão corporal gravíssima. Eu acho que não. Homicídio doloso, estupro, eu tiraria por causa de lesão aqui. Esse aqui.
homicídio doloso, dolo, lesão, tem, estupro, invasão de domicílio. Vai falando aí, que eu estou invasão de marcando que domicílio aqui eu estou. não, estupro, sequestro, cárcere privado, estupro, epidemia com resultado de morte e aborto. Eu acho Ou que é ia a nessa B, ou ou aqui. não é ou a B, mas eu acho que é, apesar que epidemia, não sei por que na minha cabeça está tendo isso aí, mas não sei se é o momento que estamos vivendo, mas eu acho que é a B, então. Mas aí, por exemplo, como é que você ia punir a própria pessoa pelo aborto temporariamente? Não faz muito sentido, não. Ah, Vamos lá. a B mesmo. Prisão temporária só é cabível para os crimes expressamente previstos no artigo 1º, inciso 3, da Lei 7.960 de 89, bem como para os crimes hediondos do equiparado, esteja ou não no rol do artigo 1º, inciso 3, da Lei 7.960 de 89. Dentre as alternativas apresentadas, apenas a letra B também traz somente crimes para os quais admite prisão temporária. Entendeu? Não vou nem ler isso aqui, alternativa letra B. É. 10ª, CESP 2017, TRF, Analista Judiciária, Judiciária. Com relação às questões e aos processos incidentes da interceptação telefônica e a prisão temporária julguita e subsequente. A decretação de prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de autoria, né? Indícios de autoria ou fundadas razões e participação em qualquer crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e quando for imprescindível as investigações do inquérito policial. Eu cairia nessa. O problema está aqui, ó. Em qualquer crime. Tem que ser só dos crimes listados aqui, ó. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria dos seguintes crimes. Só cabe nesse, ó, fundadas razões desses crimes. Não é em qualquer crime doloso. E essa aqui é a temporária, não é a temporária é mais restrita, não? O crime doloso é lá da preventiva, entendeu? Qualquer doloso, reincidente doloso, entendeu? E tem errado. Pois a prisão temporária só cabe quando houver indícios de autoria e participação em algum dos crimes taxativamente previstos no artigo 1, inciso 3. CESP 2017, TRF1, Oficial de Justiça, com relação à prisão temporária, norma dos juizados especiais criminais e questões e processos incidentes de processo penal, julgo o item subsequutivo. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício. Errado. Já matou aí. Item errado, pois A a prisão temporária... pela autoridade policial ou o MP, né? E não pode ser de ofício. Não pode ser decretada de ofício. Vamos lá. CESP 2017, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Lista Judiciária Judiciária. Define-se prisão preventiva como? Providência adotada pela autoridade policial ou judicial, não. A autoridade policial não pode prender. Para privar a liberdade, não pode privar. O remédio constitucional utilizado para privar a liberdade aquele que for condenado, não. Também não. Transitado e julgado? Não. Isso aí é prisão pena, quando você transita e julgado. O que a gente está estudando aqui são prisões cautelares, antes da pessoa ser transitada e julgada. Não, no final aqui, se não matasse pelaquela que for condenado, mataria pelo trânsito julgado aqui. Espécie de prisão cautelar que pode ser decretada de ofício pelo delegado. Essa aqui, se você errar, tá de sacanagem. Não pode ir de ofício nem pelo juiz, imagine pelo delegado. Medida processual de privação de liberdade do acusado ou do indiciado para impedir que ele cometa novos crimes ou embaraço em investigações policiais ou judicial. Tá boa. Tá boa essa aqui, né? Instrumento judicial de privação de liberdade a ser adotado nos casos de cometimento de crimes com grande clamor público. Isso aqui tá errado. Isso aqui, se você botar, o cara vai entrar com habeas corpus, vai sair. Você não deve levar em consideração o clamor público. Tem que levar a situação do cara. Entendeu? Repercussão social. Eu marcaria a letra D. D. Vamos lá. Letra D. Prisão preventiva nada mais é do que uma modalidade de prisão cautelar, ou seja, uma medida de privação de liberdade do acusado ou do indiciado, pois pode ser decretada durante o processo ou na fase de investigação. Decretada sempre pelo Poder Judiciário, a fim de evitar que sua liberdade provoque algum dano, seja investigação, seja com a restituição do processo, assim
Assim, a prisão preventiva será decretada com fundamento na cautelaridade, liberdade que representa risco, logo é necessário prender por cautela, não havendo presunção de culpa. Letra D. Falou coisa com coisa e não respondeu o que a gente queria. CESP 2017, Tribunal Regional da Bahia, analista judiciário, área administrativa, Ivo, indivíduo primário, vamos marcar aqui primário, ou seja, não é residente. No endereço fixo, tem endereço fixo, foi preso em flagrante pela polícia no delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Hediondo já pode, né? Nessa situação hipotética, ao receber auto da prisão em flagrante, caberá ao juiz manter a prisão por se tratar de crime insuscetível de liberdade provisória. Nada a ver. Conceder a liberdade provisória a Ivo por ser ele réu primário com endereço fixo, ainda que verificar a presença dos requisitos da preventiva? Não. Né, tem que conceder, pode conceder a liberdade provisória a Ivo se verificado a ausência de requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição de pagamento. Não. Pode mandar pagar fiança. Conceder liberdade provisória a Ivo se verificado a ausência de requisitos da prisão preventiva com possibilidade de imposição de pagamento de fiança, que está mais ou menos certo. Manter a prisão, ainda que reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a hediondez do crime. Sei que... Vamos voltar lá. Manter a prisão, ainda que reconhecida a ilegalidade. Mas onde houve ilegalidade? O indivíduo primário e com endereço fixo foi preso em flagrante pela prática foi ficar definido como crime hediondo. Mas, tá meio... Acho que não, ele está hipoteticamente falando. Posso tirar aqui. O que ele está perguntando? Vamos lá. Manter a prisão por se tratar de crime insuscetível de liberdade provisória? Não existe esse termo, insuscetível. O crime hediondo é suscetível de graça e anistia, ou seja, não quer dizer que o cara não pode responder liberdade. Pode ser decretada preventiva 30 mais 30, né? Mas só porque é hediondo em abstrato não quer dizer que também não possa ser liberado, né? Vamos lá. Considere a liberdade provisória aí por ser ele réu primário com endereço fixo, ainda que verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva. Também poderia essa daí. Porque vamos voltar lá nos quadros. Qual é esse aqui? Horário. Não quero essa. Vamos na preventiva. Aqui, ó. Preventiva. Quando cabe? Crime doloso ou reincidente de violência doméstica. Dúvida sobre identidade civil, né? Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não for elemento suficiente para esclarecê-la. Não é o caso. Violência doméstica, reincidente, crime doloso. Na temporária tem essa questão, mas não é temporário o caso dele. Então, deve ser imprescindível para as investigações de inquérito policial. O indiciado não tem residência fixa, mas ele tem, ou não fornece elementos necessários para a identidade. Não é o caso também. Entendeu? E aí? Marca qual? Opa, é aqui que a gente parou. Vamos lá. Preventiva com possibilidade de posição de pagamento. Eu marcaria a letra D. Deve manter a prisão ainda que recurso da ilegalidade da prisão. Letra B. Conceber a liberdade por ser réu primário com endereço fixo, ainda que verificada a presença de requisitos da prisão preventiva. Vamos ver o comentário? Vamos. Neste caso, o juiz, na audiência de deve proceder conforme o artigo 310 do Código de Processo Penal. Após receber a auto da prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, relaxar a prisão, se ilegal, né? Se for prisão ilegal,
Converter a prisão em flagrante e preventiva quando presentes os requisitos constantes do 312 e se revelarem inadequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, considera a liberdade provisória com ou sem fiança. Como se vê, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, decretar a preventiva se presente os requisitos do 312 e, se não for o caso, de aplicar outra medida cautelar, bem como poderá conceder a liberdade provisória. Cada decisão, naturalmente, conforme cada caso. O juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer pagamento de fiança, com condição. Todavia, se tratando de crime hediondo ou equiparado, não é possível arbitramento de fiança, por serem crimes inafiançáveis, de maneira que só se admite a liberdade provisória sem fiança. Então, a letra C. Considera a liberdade provisória IVO, se verificada a ausência dos requisitos da prisão, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de fiança. Então, essa aqui foi difícil para mim. Mas como não há se verificada a ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Uhum. Na ausência da prisão preventiva, não tem requisito. Então, mas aí... O que é? Não, mas ele não tem requisito, não né? tem Ele um tem requisito. Endereço físico, né? É fixo, ele tem o nome dele, que é realmente o nome dele. Como você não tem os requisitos da preventiva e é hediondo, não cabe fiança, vai ter que liberar ele sem fiança. Esse que foi a pegadinha aqui, sem fiança. Esse foi aí que eu caí. 14. CESP 2017, Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, Procurador, acerca dos direitos fundamentais, do regime jurídico aplicável aos prefeitos e do modelo federal brasileiro, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Eduardo, de 19 anos de idade, responde ao processo criminal por latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte, né? Quando era adolescente, ele cumpriu medida socioeducativa por homicídio. Assertiva. Nessa situação hipotética, a medida socioeducativa anteriormente cumprida não poderá ser utilizada como fundamento para a decretação da prisão preventiva de Eduardo, pois, conforme o STJ, o princípio de presunção da não culpabilidade veda que atos infracionais pretéritos sejam utilizados como fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, e não serve como fundamento de reincidência. Tem errado. Pois o STJ, por seu entendimento no sentido de que, apesar de a imposição anterior de medida socioeducativa pela prática de atos infracionais pelo menor de idade, não pode ser utilizado como maus antecedentes para fins de reincidência, pode ser levado em conta pelo juiz a determinar a probabilidade de reiteração delitiva, prática de novas infrações penais, e, portanto, ser utilizada para fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. Questão anulada pela banca porque o controle não estava previsto no edital do concurso, no qual foi cobrada, mas isso não prejudica a validade da questão para o nosso estudo. Vamos lá. 2016, Defensoria Pública da União na lista técnica administrativa. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos, vamos lá, de novo. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Então, cometeu um furto, né? Subtraiu, sem violência. Marcos pretendia doá-las à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Então, flagrante próprio. Eles viram o João fazendo isso. Instaurado, concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia, nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética, julgo o item a seguir. Prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão João ao juiz competente de 5 dias? Não, né? É até 24 horas, imediatamente. A prisão em flagrante. Ele foi preso em flagrante aqui? Flagrante. Entendeu? Errado. Pois a autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente nos termos de 306. CESP 2016. Polícia Civil de Goiás, agente José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. Ou seja, eles não viram, mas perseguiram. Então, flagrante impróprio, né? A partir da situação... Mas aí
Mas não vai alterar, não, que foi outros condutores, né? Mas é um flagrante impróprio. É um flagrante impróprio, mas com flagrante optativo, não é obrigatório as pessoas estarem. Uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial que levará a alta prisão em flagrante e terá nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. Pegou aqui. De 48 horas. José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de ano, independente do lapso temporal? Não. Não. Transcorrido. Opa, não. Vamos tirar aqui momentaneamente. Aqui. Pô, levantei aqui a camisa. Vamos lá. A interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser encontrado em seguida com objeto do crime, situação pela qual se presuma ser ele o autor do crime. Isso aqui está melhor. Vamos deixar essa aqui. Caso seja preso em flagrante, deverá ser informado de suas garantias constitucionais, certo? E de seu direito de permanecer calado de estar acompanhado de advogado, certo? Bem como terá o direito de acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato. Não. Acho que da vítima do fato, não, mas tudo bem. Ele quer o certo ou quer o errado? Que é a opção correta, mas estou em dúvida nisso. Da vítima do fato não precisa, vamos lá. Embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para investigações porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de percepção não caracteriza a situação de flagrância? Claro que tem nada a ver, caracteriza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que para mim é a letra B. Vamos lá. Letra C, desculpa. José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do laço temporal transcorrido. Não. Mesmo depois que ele sair do posse do carro, ainda vai poder ser preso, para mim. Então, a letra C. Ou não? Vamos lá, vamos resolver logo. Vamos ver. Lá errado, enterrado, pois a nota de culpa deverá ser entregue no prazo de 24 horas. A gente já tinha visto isso. Enterrado, pois a situação de flagrância nesse caso depende de a captura ser realizada logo depois do crime, ou seja, não basta que o agente seja capturado na posse do bem. Sobre isso, deve ocorrer no espaço relativamente curto de tempo em relação à prática do crime, nos termos do artigo 302. Isso. Letra C, que é correto, pois o flagrante impróprio depende para a sua caracterização da ocorrência da perseguição, nos termos do artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal. Todavia, mesmo sem ter havido perseguição, é possível ocorrer situação de flagrância, na hipótese de flagrante presumido nos termos 302, inciso 4. Está errado, a letra D. Pois o preso não terá direito à identificação completa da vítima do fato, certo? Não havendo previsão legal científica, senão depois ele vai atrás da pessoa que roubou ele, né? que entregou ele. A própria vítima depois vai ficar sendo ameaçada, né? Se ele tiver a completa identificação é saber o endereço dela, nome completo, telefone. E tem errado, pois a pesquisa pode ser realizada por qualquer pessoa caracterizando uma situação de flagrância, nos termos do 302, inciso 3. 17. Marcos praticou o crime de extorsão, cuja pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, ou seja, maior do que 4. Considerando a situação hipotética, julguem a afirmativa a seguir. A presença dos indícios de autoria e materialidade é motivo suficiente para o juiz decretar a prisão preventiva de Marcos? Não é o juiz que decreta, né? Enterrado, né? Pois a mera presença de provas de materialidade e indícios de autoria, fumus, comissi delicti, não é suficiente para a decretação da preventiva, que depende ainda da presença de algumas situações previstas no 312. Não é reincidente, né? Se ele é réu primário ou não. Então, tem várias outras coisas. Marcos praticou o crime de extorsão, cuja pena é reclusão de 4 a 10 anos. Considerando a situação hipotética, julga o item a seguir. Marcos não poderá ser submetido à prisão temporária? Não poderá? Por quê? Porque cometeu o crime que é hediondo, embora não conte, na realidade, o contrário. Se for crime hediondo, ele pode ser atemporário. Né? Hediondo pode, 30 mais 30. Está errado. 19. Marcos praticou um crime de extorsão, cuja pena é reclusão de 4 a 10 anos. Considere situação hipotética, julgue a afirmativa a seguir. Marcos poderá ser submetido à prisão temporária, que tem prazo fixo previsto em lei e admite uma prorrogação por igual período. Isso é correto, né? Sim. É 5 mais 5 ou 30 mais 30. É correto. Prazo fixo e admite. Pode ser prorrogado. CESP 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo.
Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíram carteiras e celulares dos casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos. Opa, Paulo tem 17 anos, então é menor de idade. E teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Ou seja, aliciamento de menores. Com base na situação hipotética, o juiz entra aqui. Tendo sido surpreendido em situação de flagrante impróprio, né? Ou seja, flagrante estava perseguindo as pessoas. Vamos lá. Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a altura do auto em prisão, devendo o juiz ser comunicado para as 24 horas para, se presentes requisitos legais, converter em prisão preventiva. Tem errado, por 3 motivos. Primeiro, porque não se trata de flagrante impróprio, mas flagrante próprio, né? Porque não teve perseguição, pois a gente foram surpreendidos enquanto estavam praticando a infração penal. Em segundo lugar, a comunicação da prisão ao juiz deve ser imediatamente, por força do artigo 306 do Código de Processo Penal. O prazo de 24 horas é para a remessa do auto da prisão em flagrante ao juiz. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso, a pessoa por ele indicada. Por fim, Paulo, por ser menor de idade, é apreendido e não preso, né? 6 erros. A última questão de hoje. Com relação ao disposto na parte geral do Código Penal, o inquérito policial, a prisão em flagrante e a prisão preventiva, eu julgo com os itens a seguir. Em regra, não se admite a decretação de prisão preventiva em caso de acusação de prática de crimes culposos. Certo. Correto, né? Nos termos do artigo 313, a prisão preventiva é somente cabível nos crimes dolosos, como regra, admitida exceção no caso do parágrafo único do referido artigo, que fala o seguinte: também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identificação civil, ou quando esta não tiver elementos suficientes para esclarecê-la. Ou seja, mesmo um crime culposo, mas se você não consegue identificar, você vai preventivamente prender a pessoa até identificar ela, né? Devendo colocá-la assim, em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Alguns doutrinadores entendem que a possibilidade de prisão preventiva por crime culposo, na hipótese do parágrafo 1º, embora não seja pacífico. Então, amanhã a gente começa um novo material, que será sobre apostila 4. Vai ser sobre das prisões e das medidas cautelares e da liberdade provisória. Vai ter o mandado de prisão, prisão domiciliar e as medidas cautelares, que é o quê? Fiança, quebramento e cessação da fiança, reforço de fiança. Amanhã a gente começa. Tá ok, meu irmão. Para